é importante a gente falar do Pedro, né? 14 gols, chegando aí na briga pela artilharia, igualando ali com o Viveiros, e nesse momento importantíssimo da temporada, um momento decisivo da temporada, eu acho que não podia ter momento melhor para o Pedro tá começando a voar. E teve gente reclamando dele no jogo passado. Eu lembro. Eu falei que ele estava bem, se movimentando bem, perdeu gols, mas estava se movimentando bem, eu estava gostando de ver a movimentação do Pedro. Aí teve gente me atacando. Eu fico impressionado, mas olha só, não tem problema, gente. Pode crucificar, pode atacar, pode dizer que eu estou passando pano. O que eu falei? Falei, o Pedro, para mim, jogou bem. Vocês lembram? Jogo passado? Falei, jogou bem, mas perdeu gol. Mas jogou bem, está se movimentando bem, tá com vontade de jogar. Isso para mim já é muito importante. Ontem, ele estava bem, não tinha feito gol, mas estava bem no jogo. Aí fez 2 gols. Ele é assim, cara. Ele é assim. Ele faz 2, faz hat-trick, faz 4 gols. É jogador que faz muitos gols numa partida só. E aconteceu ontem de novo, tá? Então, eu estava certo, né? Tem que fazer gols em jogos decisivos, que ele sempre fez. Não, ele sempre fez, o Baixinho Luiz. Sempre fez. Ele sempre foi decisivo, ele foi importantíssimo nas campanhas 2022 Libertadores, ele foi o Rei da América, pô. O pessoal não pode esquecer isso. O Pedro, ele é muito bom jogador, ele é o melhor atacante da América. Então, cara, eu já estou acostumado. Eu já falei que eu tenho casca aqui para aguentar crítica de rival, para aguentar babaquice de fã, de comentarista, que falou besteira da gente. A gente vai lá e rebate o cara. Aí vem os fãs do cara rebater. Pode rebater. Se faltar com respeito, envolver meu filho, vai tomar bloco. Tem gente maldosa. Vocês acreditam que tem gente maldosa? Meu filho tem 8 meses. O meu filho tem 8 meses. Tem gente tão maldosa, que lambe-saco de outros aí, que vem aqui atacar o meu filho. Por isso eu não fico mostrando a cara dele aqui. Eu deixo ele aqui em cima, né, no meu ombro, quando ele está comigo aqui, está com a minha esposa agora. Já tem gente que eu bloqueio que vem atacar o meu filho, com 8 meses. Não vai atacar quando eu falo do Pedro? Quando eu falo do Pedro, que eu elogio o Pedro, os caras vêm, se passam por torcedor do Flamengo, e ficam falando não joga nada, é fraco. Não, é ao vivo sim, o Danilo, é ao vivo. Então, é importante a gente falar, quando a gente elogia demais o Pedro porque ele está jogando muita bola e ele joga demais, e vem aqueles caras que fingem que são torcedores do Flamengo para criticar e falar que o Pedro é um cone, que o Pedro é isso, o Pedro é aquilo, tá aí mais uma vez a resposta. O Pedro jogando demais, o Pedro está no seu prime, é o prime dele. Para mim, é um momento que se parece com os de 2022. São 2 momentos de prime dele do Flamengo, tá? O momento do Pedro em 2022, Rei da América, e agora novamente. Ele tem tudo para ser, junto com o Samuel Lino, um grande destaque. E por que eu falo Samuel Lino? Porque ele está jogando muito também. Em pouco tempo ontem ele entrou, já fez o gol, tá? Então, ele tá indo para a ponta, como estão falando nos comentários, vai para a ponta, vai para o meio, dá assistência. Cara, ele ontem tentou fazer um gol na bola do Varela, não sei se vocês viram. Teve uma bola do Varela que o Pedro tentou fazer um gol de letra. Se a bola não bate no jogador do Mirassol, era gol de letra. Teria sido hat-trick ontem, 6-1 Flamengo, e teria um gol de letra. Ele vive um momento fantástico. E eu vou dizer para vocês que tem aí as pessoas maldosas que gostam de criticar e não analisam o cenário inteiro do Pedro, né? Que nesse momento igualou o Viveiros, está com 14 gols na briga pela artilharia do Brasileirão, e acho que vai ser o artilheiro do Brasileiro. Tá? Eu vejo o Flamengo e ele com potencial para Flamengo para pegar a liderança, sem soberba. O Danilo até falou para não ter soberba, sem soberba, mas o Flamengo tem potencial para pegar a liderança, para brigar pelo título, e o Pedro para ser o artilheiro. Mas você que estava criticando, você que vem falar que você está passando pano, não está jogando nada, você que gosta de falar mal do Pedro, que eu sei que está se passando às vezes pro torcedor do Flamengo, tá? É um ou outro do Flamengo realmente que critica o Pedro, que sabe o potencial dele. Você tem que lembrar o seguinte: o cara não foi para a Copa, o cara estava com a cabeça ruim, o cara ficou mal. O cara não é uma máquina, não, cara. Ele não é uma máquina, não. Ele sente, e não tenho dúvida, tá? Que ele sente. Mas é isso. Aí tem gente que se sente contrariada pela opinião
e ao invés de vir rebater na boa comigo, né, já vem aqui cheio de ódio e chega ao ponto de atacar um filho. E não é só comigo, não, tá? Fazem isso com a Arrasca, fazem isso com. Cara, qual foi o jogador outro dia que eu vi que estavam atacando? O João Gomes, velho. O João Gomes, volante, que estava no Wolverhampton, e agora foi pro. Qual foi o time que ele foi agora? Me lembra aí, galera. Eu esqueci, me deu um branco. Estavam atacando o Joãozinho, cara. O pessoal não tem. Cara, é uma tristeza. Atacando criança, falando de foto com filho. Me atacam. Atacam todos, tá? Atacam todos. Foi pro Aston Villa, isso aí. Então é uma tristeza, cara. É uma tristeza. A gente fica triste de ver esse ódio, mas não me afeta, não. A casca. Aston Villa, eu vi. A casca é grossa aqui, tá? É isso. A gente aguenta a porrada. Mas é isso, cara. O Pedro vive esse grande momento e tô muito feliz aí pelo futebol do Pedro. No momento mais importante, tem tudo para ser ou ele ou Samuel Lino, o Arrascaeta, o Rei da América, né? Eu acho que, cara, o Arrascaeta tá jogando bem, tá voltando ali de lesão e tal, por isso eu acho que não vai brigar para ser Rei da América. Vocês podem me contrariar, mas eu tô achando que o Samuel Lino vai brigar para ser o Rei da América, tá? Flamengo sendo campeão, seguindo aí na Libertadores, se Deus quiser, passando de fase, seguindo na Libertadores, e o Samuel Lino continuando com esse futebol, tem chance do Samuel Lino ser o Rei da América, ou o Pedro também, com os gols que tem feito, com as participações. E ontem, que eu falei, já ia fazendo até um gol de letra, né? Uma letra meio calcanha ali, pô, quase que ele faz, tá? Carrascal jogou muito, importante a gente falar aqui também, mas não vejo assim potencial para ser Rei da América. Estou falando dos jogadores dos jogadores do Flamengo que eu acho que tem chance de serem Rei da América. Pulgar jogando demais, mas aí volante nunca vai ser Rei da América. Lateral também não. Zagueiro também não. Goleiro também não. Então é Rei da América ali, eu acho que hoje, tá? O Plata tem feito bons jogos. Luiz Araújo vai voltar a entrar bem e tal. Fez gol, entrou muito bem ontem. Eu sinceramente, eu acho que potencial, não sei se vocês concordam comigo, potencial para ser Rei da América, o Flamengo passando, continuando, chegando na final, sendo campeão, é provável que seja o Rei da América escolhido do time campeão. Hoje, tem 2 jogadores, tá? Não, o BH tá jogando bem e tudo mais, mas não vejo o potencial para ser aquele Rei da América de 2019, tá? Eu estou analisando friamente. Hoje, pelo futebol, pelo que tem demonstrado, só tem 2 jogadores no Flamengo, chegando a uma final e sendo campeão da Libertadores, aí a probabilidade de escolher um do Flamengo, só tem 2 jogadores que podem ser Reis da América. É o Samuel Lino e o Pedro. Alguém discorda? Pode cornetar. Tá liberada a corneta. Pode comentar aí. Tá? O Pedro teve ali um momento que ele ficou mal de cabeça com a Copa e tal, que não foi. Absurdo, né? Vergonha. O Carrascal, não estou falando que o Carrascal não vai dar a volta por cima, não. Já está dando a volta por cima, pode arrebentar, mas eu estou falando potencial para ser o Rei da América, num contexto geral. Samuel Lino vem bem, o Royal vem bem, mas lateral não vai ser escolhido. Agora o Pedro é uma monstruosidade, a quantidade de gols e tudo mais. Rei da América vai ser jogador do Vasco. Cara, que loucura, né, velho? Que loucura. 19º, já é o vice-lanterna. Cara, vai desse jeito, o que vai acontecer? O Vasco vai cair e o La Machia vai chegar lá com terra arrasada para tentar resolver. E os palmeirenses já estão falando em situação de Leila Pereira no Vasco, tá? Leila Pereira no Vasco. O pessoal concordando aí e tal, falando das paradas. O pessoal já está falando os palmeirenses. Eu gosto muito do Opina Porco. Eu reajo ao Opina Porco, por quê? Ele é muito realista, ele é muito sincero, é um cara que fala verdades. Eu gosto de acompanhar rival, e ele também dá moral. Ele posta muita coisa sobre Flamengo também. Paparazzi, você posta muita coisa sobre Palmeiras. Pô, a turma do amendoim, que eu adoro, um abraço pro Lugó. Falei brincando até ontem, falei, vamos dar uma moral também aqui, porque, porra, a audiência do cara tava 18 mil simultâneos assistindo. 18 mil, gente. O Lugó tá bombando. Turma do amendoim, muito bom, tá? E aí,
Eles falam do Flamengo, faz pós-jogo do Flamengo. Eu não faço pós-jogo do Palmeiras. Mas eu falo dos dois principais times que ganham tudo hoje em dia. Ganham ou perdem, mas estão ali na disputa, né? Hoje você tem que falar, você falar de futebol no Brasil, é falar de Flamengo e Palmeiras, cara. O palmeirense pode falar assim, pô, tá falando do Palmeiras de novo, vou falar. O flamenguista, pô, fala do Flamengo, eu vou falar. Só que hoje, para você falar de Flamengo, você acaba tendo que falar um pouco do Palmeiras pela rivalidade que se criou. Os rivais locais sumiram. Então você tem que falar de Flamengo, você vai ter que falar de Palmeiras. O palmeirense vai ter que falar de Flamengo, e é normal, eles vão falar. Você pega a capa aqui do Opina Porco, olha aí, ó, é o Marcos Braz ali, cara, com a camisa do Flamengo zoando o Palmeiras, tá? E a outra parada, Leila pode ir pro Vasco. Então, cara, eu vejo palmeirenses vindo na minha página para falar assim, pô, mais um post sobre o Palmeiras. Vai nas páginas de Palmeiras, vai ter mais um post sobre o Flamengo. Graças a Deus, cara, que tem essa rivalidade para a gente poder debater, para a gente poder falar. É o que eu estou falando ontem. Os palmeirenses, os influenciadores todos de Palmeiras, a maioria, estava fazendo pós-jogo da secada do Flamengo e depois o pós-jogo bombando dos caras, mais do que os canais do Flamengo. Secando. Ou seja, porque o torcedor do Flamengo, o próprio torcedor do Flamengo, queria ver a raiva dos caras. Então, gente, é normal o perfil de Flamengo falar do Palmeiras nesse momento, falar das coisas que estão acontecendo erradas pro lado de lá, e eles falarem da gente. E vai acontecer. Olha só. Ó, ok. De que cresce a chance de... Olha só. Aqui. Meus amigos, tem um boato. Olha só. Aí, boato rolando aí. nas mídias palestrinas. Algumas outras mídias, até mesmo rivais, já repercutiram isso antes. Mas agora, cara, esse papo tá bem forte, assim, nos bastidores. Olha isso. Das próprias mídias do Palmeiras. O papo tá forte, tá? Cresce a chance da Leila, se for pro Vasco, assumir o comando lá, que eu não tenho Olha dúvida isso, se hein? isso vai acontecer. Olha isso. Isso vai acontecer uma hora. Isso ele não tem dúvida, tá? Leve uma parte ali do grupo de trabalho dela. Ele não tem dúvida que a Leila vai pro Vasco. É um influenciador de Palmeiras, o Opina Porco Neto, e ele falando que todas as outras mídias de Palmeiras estão falando isso. Que a Leila vai pro Vasco. Primeiro vai o Lamachia lá. É Lamar, que é do meu, eu falo zoando, Lamachia. Ele vai chiar muito lá. E que a Leila vai pro Vasco. E aí ele já tá falando o seguinte, que as mídias do Palmeiras já estão falando que a Leila vai pro Vasco e vai levar todo mundo. Olha só. Ao Vasco. Inclusive, Abel Ferreira. Você está querendo dizer, então, que futuramente nós podemos ver Leila Pereira e Abel Ferreira no Vasco da Gama? São boatos. Boatos, hein? Isso aqui não é informação, pessoal. Isso daqui é os boatos dos bastidores das mídias palestrinas. E já tinha algumas pessoas que tinham levantado essa hipótese também. Claro que para isso acontecer... Jornalistas levantaram também. Não vai ser assim, né? Ela vai sair do Palmeiras... Não vai ser. Tipo, tô deixando o Palmeiras, tá? Não, ela vai cumprir... Ela vai terminar a gestão dela no Palmeiras, assim como o Abel também não tem mas mais... tá preparando o terreno, né? Hoje existe uma cláusula que permite tanto o Abel sair do Palmeiras, quanto o Palmeiras dispensar o Abel sem a necessidade de haver uma multa. E isso foi em comum acordo com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e na minha visão de caso pensado. Olha aí. A Leila, ela já previa que gostaria de repente, levar o técnico Abel Ferreira para o Vasco. Olha que loucura. E na boa, cara, leva... Eles estão preocupados com uma situação. Leva Anderson Barros, leva todo mundo lá para o Vasco. Isso daí, eu não tenho problema nenhum. Eles estão... Mas, se isso acontecer, meu amigo... Ele queria que fosse hoje, ó. O Vasco, inclusive, ó, 19º colocado. Tá na zona. O Vasco, inclusive, 19º colocado. Vice-lanterna. Perdeu de 3-0 ontem do Santos. Próxima partida do Palmeiras é contra quem? Contra o Vasco. Ó, eles já estão preocupados. Eles já estão achando que o Palmeiras, para ajudar o Vasco, que é vice-lanterna, já vai querer perder. Eles já estão assim, ele não vai falar isso. Mas eles já estão achando o seguinte, caraca, o Palmeiras vai ter que... Dessa vez, ano passado, o Vasco perdeu 3-0 pro Palmeiras. Dessa vez é o Palmeiras que tem que perder pro Vasco, ou empatar, porque o Vasco tá muito na rabeira. E aí os parentes da Leila lá, o Lamáquia lá, o Lamachia, que vai assumir lá. Para pensar. Se o Palmeiras ganhar do Vasco, cara,
do jeito que tá, o Vasco vai ser... Daqui a pouco o Vasco é lanterna, daqui a pouco o Vasco não tem mais como fugir do rebaixamento. Eu vou falar com vocês aqui, olha só, vamos ver aqui a tabela. Vamos ver a tabela. Porque a gente tem que analisar, e ontem, que beleza, né? O Thiago Mendes não foi querer apertar a mão do Neymar, treta antiga deles lá, mas que babaca, né, cara? Tomou de 3-0, o Neymar participando de 2 gols, gol do Gabigol, o Ilharão, olha, flamenguista fazendo gol em São Januário, Gabigol esculachando, tirando onda, falando que é mulambo mesmo. Olha, foi lindo, foi lindo. E eu adoro, vou falar a verdade, eu adoro ver o Vasco rebaixado. Nesse momento, o Vasco está atrás, mesmo o número de jogos, e em pontos está igual, mas está atrás, menos vitória que o Remo. Está atrás do Internacional, 1 ponto atrás do Remo, e 1 ponto também atrás do Mirassol, que está o primeiro ali fora da zona. Cara, o Grêmio já está com 25, tá? Daqui a pouco essa briga aí vai ser Vasco, Chapecoense, cara, esquece, 11 pontos já está rebaixado. É difícil, né? Eu ainda acho que a Chape pode recuperar e passar o Vasco. Ganha 3 jogos aí, quando receber, já está ele querendo pegar o Vasco para ver quem é o lanterna. Mas fugir do rebaixamento, eu não vejo a Chape fugindo, não. A questão é, se o Vasco fica mais 5 rodadas sem ganhar, pode até a Chape passar ele. Mas cair, cara, daqui a pouco já vai garantir rebaixamento. A questão é, falta pouco para termos 5 times brigando para não cair. Chape caiu, Vasco, Remo, Internacional e Mirassol. Daqui a pouco o Grêmio e o Santos saem disso aí, abrem 6, 7 pontos, e aí vão ser 5 times brigando. Se o Mirassol, de repente, né, ganha de alguém aí, é que o Flamengo deve ganhar eles mais uma vez no jogo atrasado. Mas vamos dizer, o Mirassol ganha de algum outro time aí. Aí o Mirassol também abre. Daqui a pouco já está garantido aí Vasco, já rebaixado. Né? A situação do Vasco aí é muito feia. E já disseram que não tem dinheiro para pagar salário daqui a pouco. Acabou o dinheiro, vai precisar de mais empréstimo. Lamachia chegando lá. Né? Se perde para o Palmeiras, a situação fica muito feia. E essa preocupação dele é real, hein? É real. É real. Se eles entenderem que o Vasco também já está rebaixado, perde logo para o Palmeiras, porque já está rebaixado. A questão é, será que o Lamachia aí quer pegar o Vasco rebaixado? Que aí é mais fácil, mas deve ser mais barato para pegar, né? Fala, vamos ter que renegociar aí que eu estou pegando o time no rebaixamento. Ou ele prefere pegar o Vasco na primeira divisão e, né, que já chega valorizado. Tem isso também. Mas essa questão toda aí, galera, eu vou falar para vocês, hein? Essa situação aí do Vasco e do Palmeiras, reagindo aqui ao Neto. Vamos lá. A próxima partida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas então, o meu único medo nisso tudo é a Leila levar João Paulo Sampaio. JP Sampaio. Eles estão com medo de perder. João Paulo Sampaio, meus amigos. É aquele da base, aquele bom pra caramba deles lá. Eles não querem perder o JP Sampaio. Então eles estão bolados da Leila sair do Palmeiras, muito mais pelo JP Sampaio seguidor nosso, do que a Leila ir embora. Ele quer que a Leila vá embora, leve o Abel, leve todo mundo. Engraçado, hein? Ok. Adoro. Ele falou. Tem um torneio. Vou pegar aqui, ó. Esse lance do... Tem mais situação aqui que ele vai falar. Eles estão falando do lance do jogo do Botafogo, estão reclamando muito que a torcida, as torcidas, as outras torcidas e a imprensa não falam, que entraram no tornozelo do Danilo, o jogador do Vitória entrou no tornozelo do Danilo, e que não houve essa comoção para reclamar que não foi expulso também. Olha só, absurdo do mesmo jeito, é uma vergonha a arbitragem no Brasil. A questão toda é a seguinte, o Neto, quando eu falo é que o Palmeiras, quando é com o Varmeiras, o Palmeiras, eles têm muito mais... eles aceitam muito mais. Todo jogo tem algum erro a favor do Varmeiras. Essa é a questão. O que não tira o absurdo da entrada do jogador do Vitória, tá? Do YouTube. E eu dei de cara com o canal do dito cujo palmeirense. Peraí, ele vai falar do Marcos Braz também. 2009. Do Flamengo. Ó, que é... tá aqui, ó. Em 2026, o cenário é parecido. Do Palmeiras da Cruz de Savoia. Que, inclusive, às vezes eu penso que me preocupa, mas enfim.
Seria muita coincidência. Quem quiser acompanhar o vídeo na íntegra, tá lá no canal do Opina Porco, tá? Em 2026, o cenário é parecido. Ok. Tem muita bola para rolar e condição de repetir o feito, eu acredito. O Palmeiras chegou a ficar 13 pontos à frente do Flamengo na 23ª rodada. O Flamengo estava apenas em 11º lugar. Ele completou aqui. Além disso, ele também fez uma provocação ali na outra mídia social, fazendo uma filmagem ali, colocando uma pipoquinha, enfim. Recados do Marcos Braz, que é ex-dirigente aí do Flamengo. E eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Porque traz essa rivalidade, essa pitada de rivalidade. Claro. E outra porque traz aquilo que eu falei no vídeo de ontem, choque de realidade. Mas vai aparecer na timeline da comissão técnica do Palmeiras. Não, meu amigo, olha só. Você tem que entender o seguinte: o Marcos Braz hoje é torcedor. Não adianta você falar, Neto, que vai usar isso como combustível, que o Braz falou. Foi essa, ele está falando. Vamos escutar aqui, mas o Marcos Braz não é dirigente do Flamengo, ele é ele é deputado federal, é candidato novamente a deputado federal, né? Inclusive, o torcedor do Flamengo já sabe que ele vota para ajudar o Flamengo a gastar menos 250 milhões, enquanto outros lá, Bandeira e etc., não votaram a favor, né? O Braz está lutando para os clubes que têm, não é Flamengo, os clubes que têm esporte amador pagarem menos. E está lutando também para não ter, nas casas de apostas, aposta com falta, com cartões, escanteio acho que não, mas faltas, cartões e para jovens, para menores de idade. Então ele está fazendo uma parada bacana. E ele vem de novo lá, né? Ele postou até avisando que ele vem de novo candidato. Era essa que era a volta, não era a volta para o Flamengo, era a volta para voltar a ser deputado federal. E ele provocou o Palmeiras, e os caras estão revoltados. E dizendo que tem que usar isso de combustível e botar em vestiário. Botar em vestiário o quê? O cara é deputado federal, candidato novamente, ele não é dirigente do Flamengo. Você vai querer usar isso de combustível porque se o cara não é dirigente do Flamengo, ele é um torcedor comum como eu, como qualquer outro. Eu sou jornalista e sou torcedor do Flamengo. Eu sou jornalista, trabalhei inclusive como assessor de jogadores que atuavam em outros clubes, como no Vasco, Cruzeiro, normal, mas sou Flamengo. E hoje tem um canal que eu falo só de Flamengo, mas já trabalhei em parceria com outros clubes. Já fui assessor de imprensa do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Já fui assessor de imprensa. Eu fiz uma das primeiras camisas do Nova Iguaçu. Eu fiz o design da camisa do Nova Iguaçu, a laranjinha e a branca. Eu que fiz. Eu trabalhei em outros clubes. Então, cara, olha só, mas sou Flamengo. E sempre souberam que eu tinha tatuagem do Flamengo. Nunca escondi, tá? Óbvio, quando eu estava lá em São Januário, que eu trabalhava com o Fabiano Heller, aí eu estava ali em São Januário, acompanhando, eu ficava quieto, ficava na minha, não deixava ver minha tatuagem. Aí estava ali do lado do Eurico Miranda, eu cuidando do jogador, do Fabiano Heller, que eu trabalhava com ele. Hoje o irmão dele trabalha no Flamengo. E o Fabiano Heller lá jogando, e aí o Vasco tomava um gol. O Fabiano não estava em campo, eu não tinha que torcer por ele, eu tinha que torcer pelo meu cliente, mas não estava em campo. E eu tô ali perto do Eurico Miranda, saía gol no Vasco. Quando saía gol no Vasco, eu olhava para o Eurico, fazia assim, ó, sem ele ver. É isso, pô, futebol é isso. Agora, eu não sou dirigente, vai falar que eu estou falando que o Flamengo vai se repetir, 2026 vai ser tudo igual, que eu estou soberbo. Eu não estou soberbo, eu acho que tem muita água para rolar, tudo pode acontecer, não tem nada definido, o Flamengo não passou o Palmeiras ainda, o Flamengo pode alcançar a liderança, é o sonho do Flamengo alcançar essa liderança, acabar com esse negócio de segue o líder, que vocês gostam muito de falar antes da hora. Mas o Flamengo não conseguiu nada, o Flamengo não ganhou nada ainda, cara, não ganhou nada, então não adianta você achar. Hoje você exibir o Marcos Braz, que é candidato a deputado federal, atual deputado federal, não está no Flamengo, você está exibindo um torcedor do Flamengo ilustre. Só isso, cara, tá? Questão do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras, é uma parada ali para os caras olhar assim e falar assim, não, peraí, a gente já está sendo humilhado. Nós estamos sendo humilhados. A gente não pode. Cara, igual o Flamengo também, os torcedores do Palmeiras cheirinho, não sei o quê, mas não é o dirigente do Palmeiras falando. Quando a Leila. Aí é o contrário, quando a Leila falou um monte de besteira, isso é usado de combustível do lado de cá também, né? É usado de combustível do lado de cá também, tá? Ser humilhado, com o cara colocando uma pipoquinha na legenda. Mas ele não é dirigente, parceiro. E basicamente dizer que a gente está pipocando. Então, se os jogadores do Palmeiras tiverem vergonha na cara, se tiverem... Ele não é dirigente, parceiro. Volto a dizer, você está falando...
você está falando disso aqui, ele está falando do Marcos Braz, tá? O Marcos Braz, inclusive, me chamou na collab, tá, gente? Me chamou na collab. O vídeo está chegando a 600 mil views, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Peraí, cadê? Estamos chegando. Ó. Pessoal, estamos chegando, hein? Já vi esse filme, hein? Pessoal. Estamos chegando, já vi esse filme. Tá? Chegando a 600 mil visualizações. Já vi esse filme. Aí ele botou, já vi esse filme e botou a pipoquinha. Entrou na mente dos caras. O Marcos Braz entrou na mente dos palmeirenses. Eles esqueceram que ele não é mais dirigente do Flamengo. E eles estão reclamando de um torcedor ilustre. Hoje, um torcedor ilustre, um cara que luta pelo Flamengo lá, que tá lutando lá na questão lá de Brasília. Lá. Eu não entendo disso, não, mas nas votações lá para acabar com o negócio do imposto, que eles querem favorecer as SAFs, né? A galera lá que gosta de apoiar a SAF, de Vasco e companhia, eles querem que pague menos imposto do que os clubes associativos, né? Um absurdo, uma vergonha. E o Braz está lutando por isso, tá? Ele só é... Cara, ele hoje é político. Não tem nada a ver com o Flamengo. Nada a ver com o Flamengo. Tá? Ele é torcedor ilustre do Flamengo, ele fala com o torcedor do Flamengo. Mas, cara, você falar que, pô, tem que usar que o dirigente, ex-dirigente, ok?